Bom dia. Bom dia. Eu sou o Junão, da Rose. E eu sou a Rose do Junão. É que pra gente é novo isso, né? Que a gente é mais... Éramos mais um encontro de jovens, né? Mas tudo tá tudo certo. A idade vai chegando, né? O pessoal começa a convidar para o encontro de casamento e fala, já era, A gente brinca em casa que o maior trauma do Junão foi alguns eventos para trás, né? Que já faz alguns, inclusive, que na hora de anunciar ele, chamaram o Senhor Junão. E olha como a gente vai falando tio, aí tio Junão, aí já é mais bom. O Senhor Junão precisou de terapia para aceitar que com a juventude não tinha mais tanto sucesso. Mas estamos nós aqui servindo ao Senhor da mesma maneira e com o nosso coração cheio de gratidão. Porque a partir daqui nós entendemos que sai, né, a juventude que vai transformar a nossa sociedade, o mundo e depois povoar o céu, né? Essa é a nossa missão. Nós somos casados há quase 19 anos. Sei que tem gente aí que tem mais já, de quase o dobro, né? Participamos da paróquia, atualmente participamos da paróquia de Todos os Santos, aqui na região do Imbu, do Padre Jean, e também fazemos caminho aqui na paróquia na terceira ordem, na ordem terceira do Carmo, com o Silvano. Temos 3 filhas. A 01 é a Lorena, de 17 anos. A 02 é a Maria Flor, de 6 anos. E a 03 é a Tereza Clara, que faz quarta-feira agora há 2 anos. Eu falei como eu vivo, né, gente? Pensa quando todas elas estiverem naqueles dias. Mas vai Por enquanto, só 3. Por enquanto. Vai saber, né? Se Deus mandar mais, a gente está sabendo. Da Tereza Clara, sabe quando chega aquela idade, não sei se vocês já passaram ou ainda vão passar, você está achando que o cabelo fica branco, vai precisando de óculos, né? As coisas vão ficando difíceis. Eu achava que estava na menopausa. Chegou a menopausa, né? A idade chegou com tudo. Aí nós fizemos uma viagem de aniversário de 15 anos da nossa mais velha. E aí passei muito mal, o navio balançando, né? Muito enjoo. Todo mundo desceu, sarou do enjoo e eu não sarei do enjoo. O enjoo continuou. Falei, gente, esse navio chacoalhou mesmo, né? Aí foi bem no início da pandemia, um pouquinho antes de anunciar os nossos 15 dias de quarentena, né? Era 15 dias de pandemia, né, gente? Enganaram a gente fácil, né? Foi 15 dias, ficamos 2 anos e meio, né? Aí, uma brincadeira, a gente ia fazer um coquetel pro Banco do Brasil e eu falava toda hora, o coquetel do bebê, o coquetel do bebê. Aí ele começou a rir de mim, o coquetel do bebê? Bebê, enjoo, A gente era uma brincadeira. Aí saí desesperada, fui fazer o teste, já estava com mais de 2 meses. E aí... A brincadeira tá lá em casa. A nossa A crise da idade passou. Só vem um novo bebê que tudo renova, né? E o que é engraçado é que da primeira filha, ela sempre falava, né? Meus amigos da escola, vocês são os pais mais novos, né? E agora da terceira, pensa, a gente vai ser quase avós. Mas a gente ainda tem energia para brincar, né? É lógico que a gente tenta brincar com menos esforço físico, né? Mas a gente ainda brinca. As brincadeiras são mais inteligentes. A gente veio aqui hoje para falar sobre vida de oração. E é algo que nós vivemos e experienciamos e gostamos de falar. Na verdade, eu entrei para a igreja quando eu tinha 16 anos, morei aqui no Marabá, esse morro aí de frente, a vida toda praticamente. E com 16 anos de idade, aqui na paróquia São José Operário, fui chamado para fazer um retiro de jovens. Desde então, fica o testemunho para outro dia, né? Mas desde então, eu, pecador, tenho a consciência disso, mas eu tento diariamente acessar o céu. Isso é um outro nome que nós podemos falar sobre vida de oração, sobre você se conectar. Se formos utilizar um termo mais atual, na tecnologia, se configurar
com Deus. Esse Deus, que se vocês não ouviram ainda, vão ouvir dizer que é Pai, é Filho e é Espírito Santo. É um Deus de três maneiras, né? É o Pai, Criador de todas as coisas, o Filho, que é aquele, na maioria das vezes, a quem nós dirigimos, nosso Senhor, que deu a vida por nós na cruz, e o Espírito Santo, que nós acabamos de cantar, de rezar, aquele que, desde o nosso batismo, que diz o Catecismo da Igreja, habita em nós, não está em nós, é diferente. Quando eu falei, não sei se vocês repararam, hoje nós participamos da paróquia Todos os Santos, porque já fomos de outras paróquias, mas o Espírito Santo é aqui. Hoje vocês estão aqui, nas antigas São Franciscana, mas vocês não vivem aqui, ou vivem? Não. Então o Espírito Santo, ele não está em nós, ele habita, é diferente, consegue entender? Você vai para o trabalho, você está lá, depois, mas você não habita lá, é diferente. O Espírito Santo é esse Deus que habita dentro de nós, que está aí, que é fácil de nós termos acesso. Amém? Amém. E é muito forte isso, porque se nós formos comparar com habitar onde nós habitamos na nossa casa, né? Deus usa uma palavra que faz com que a gente associe a algo muito bom, né? A minha casa, meu lar, onde eu permaneço, onde eu me reabasteço, onde eu me formo, onde eu deveria me sentir bem. Deus associa essas coisas. O Espírito Santo habita em nós, no melhor lugar, aonde Ele ama estar, aonde Ele quer permanecer, né? Mas o mundo moderno hoje faz com que essa associação fique totalmente distante, porque os nossos lares, os lares que nós vemos aí fora, são totalmente atacados, feridos, machucados, e não dão mais esse apoio, esse suporte, não tem mais essa característica. Então acaba ficando complicado você associar a relação que Deus quer ter com você. Olha que coisa, né? O demônio, ele é astucioso, tá? Então ele sempre vai agir onde Deus quer fazer a sua graça, o maior milagre. Quando a gente fala de vida de oração, a gente já imagina o quê? Uma senhorinha lá, né, rezando o terço, Ave Maria cheia de graça, Senhor é convosco. A gente fala, vida de oração, precisamos rezar, meu povo. Precisamos rezar pelos filhos. O que a gente já imagina? Pegando o nosso terço e já está lá, Ave Maria cheia de graça, Senhor é convosco. A gente só imagina, na maioria das vezes, quando a gente não tem experiência, é difícil a gente ouvir falar, por exemplo, uma oração, mesmo que seja uma oração rezada, como o nosso irmão acabou de fazer ali, a oração, que é algo que todo mundo pode fazer e repetir, não é verdade? Que já está teoricamente escrito, tanto é que ele falou, eu falo e vocês repetem, porque a maioria de nós não conhecemos. Então, nós imaginamos a oração, na grande maioria das vezes, como essas palavras repetidas. E aí eu quero diferenciar aqui com vocês a reza ou o rezar do orar. Amém? Amém. Os dois são bons? Sim, principalmente para nós católicos. Nós utilizamos a oração como reza diariamente. São orações prontas, importantes para nós fazermos, para nos conectar com Deus. Afinal de contas, Nossa Senhora, quando apareceu em Fátima, ela disse, reze o rosário todos os dias. E o pedido da Virgem Maria para nós é que nós pudéssemos nos conectar com Deus. E isso é importante, e o Catecismo da Igreja Católica afirma isso para nós por conta de 3 vertentes. Em primeiro lugar, em âmbito pessoal, nós já vamos falar disso. Em segundo lugar, em âmbito conjugal, ou seja, nós estamos aqui no encontro de casais. É importante a nossa relação e configuração com Deus para nós enquanto casais. Em terceiro lugar, mas não menos importante, em âmbito familiar. Então, quando nós rezamos, nós, enquanto pessoas, enquanto casal e enquanto família, nos conectamos a Deus. Meus irmãos, fala a verdade. É muito melhor quando nós estamos para alguns, repetição de Ave Maria, ou a gente está ouvindo o vizinho ligar o funk na máxima altura. Vocês estão entendendo? Por que às vezes é importante? Existe uma oração da igreja, nós falaremos de algumas orações daqui a pouco, mas que é a liturgia das horas. Essa liturgia das horas, ela fundamenta a nossa fé e a nossa oração em palavras repetidas, mas com base e fundamento na Sagrada Escritura, que é a palavra de Deus. Isso significa o
quê? Que a igreja nos ensina a rezar com os salmos, mas esses salmos, quando a gente começa a rezar, eles meio que ficam meio que gravados na nossa cabeça e é arma para nós combatermos quando vem aquele sentimento de tristeza, quando vem aqueles momentos de luta, quando a gente encontra uma pedra no caminho, sabe? Quando aparece alguém que está doente e assim por diante. Vocês vão ouvir falar muito disso, vocês vão ver que vai começar a aparecer muito mais para vocês a partir desse encontro. Chama-se formação do imaginário. Nós temos essa construção aqui dentro da nossa cabeça. E nós não prestamos atenção nisso. O que hoje, se eu disser para vocês alguns nomes, vocês vão lembrar de coisas. Por exemplo, se eu disser banana, vocês vão visualizar uma banana, certo? Se eu disser macarronada, vocês vão visualizar uma macarronada. Posso tentar uma também? Tá. Posso? Vamos ver se vocês conseguem completar. O tempo passa, o tempo voa. A gente já sabe a idade da maioria. Tem coisas que nunca saem mais de cabeça. Tem gente que está sem entender, depois explica. Lá em casa a musiquinha mais comum é: cadê meu celular? Nós perdemos. Então, gente, isso se chama formação do imaginário. Como é que nós construímos essas imagens? Porque nós associamos elas, nós vemos e alguém vai nos mostrando quando criança. E depois tudo que a gente visualiza, os nossos olhos têm um campo enorme de visão, né? Vocês estão olhando para mim, só que vocês estão conseguindo enxergar. Se uma coisa cair lá, a gente consegue. A mulher é quase 360, né? A gente enxerga lá atrás, ele fala: o que você viu? É dom de Deus. Pois a gente enxerga em 360 graus aqui de visão ampla, né? E a gente vai captando tudo isso, é muito rápido. Não sei se vocês já sentiram quando isso já aconteceu. E seu consciente pegou aquela informação e te mandou ela 2 vezes. É naquele momento que aconteceu, não é que você já repetiu aquilo, é muito rápido. Seu cérebro pega aquilo. É mais atualizado que o Windows, que o iPhone. É muito rápido. E aí isso vai construindo o seu imaginário. Isso é tema para um retiro inteiro. Mas para vocês entenderem, as orações, né, as rezas, como ele está usando esse termo para vocês associarem, elas vão formando o seu imaginário. Elas vão te mostrando o caminho do céu. Elas vão te mostrando como nós precisamos viver caminhando na direção do céu. Então aquelas palavras, elas vão te formando o seu inconsciente, formando o seu consciente, para você ir associando, porque a oração ela precisa produzir um fruto em você. E se você não tiver a sua cabeça formada para Deus, entendendo o que Deus espera de você como cristão, como filho de Deus, muito difícil dessa oração produzir frutos. Então a oração rezada, ela é necessária, muito necessária, para que o seu imaginário seja criado de uma maneira santa. Ou ressignificando, né? Porque é igual também a tema de outro momento, mas se você, por exemplo, você pega hoje tanto homem quanto mulher, mas mais homens, que vê muita pornografia, isso daí, gente, é um malefício para o seu inconsciente, para as suas atitudes durante muitos anos. Né? Então, por quê? Vai formando o imaginário. Então, por que a gente não pode formar o nosso imaginário para o bem também, não é verdade? E é por isso que a oração ela é fundamental. E a gente ainda está falando aqui da reza, que são orações que a igreja, depois de ter experimentado, apresenta para nós, para que nós possamos. Fala a verdade, como é difícil. Se eu falar aqui, vamos finalizar a pregação agora, levante as suas mãos e comece a agradecer a Deus. Todo mundo vai ficar assim, né? Quem não tem essa prática é mais difícil você falar com as suas próprias palavras. Então a igreja apresenta a nós algumas, não são poucas, são inúmeras, centenas de orações que nós podemos fazer repetindo até a gente começar essa configuração, essa aproximação Protocolo com o nosso Instagram. Por que isso é Protocolo. fundamental e importante? Por que isso é fundamental e importante? Porque é a base, é o alicerce. Quando a gente vai construir uma casa, e a palavra de Deus, a Sagrada Escritura fala isso, quando nós vamos construir uma casa, a gente quer fazer o fundamento ali, é o mais importante, não é verdade? Pode ver um prédio.
Às vezes você ouve dizer, aqui vai nascer um prédio, eles já fecharam tudo, tá aqui, máquina trabalha, a gente nem vê. Mas ali está cavando, fazendo o fundamento. Depois do fundamento pronto, o que acontece? Você fala, nossa, passei hoje de manhã, esse prédio não estava aqui, já nasceu, já está aí pronto, o povo morando, né? Exagerando um pouco, é quase isso. Demora-se mais para você fazer a fundação do que você levantar um prédio, por exemplo. Principalmente se for num lugar cujo terreno é um terreno que não é propício para aquilo. E qual é o terreno do nosso coração? Às vezes, muitos de nós não tivemos os pais presentes dentro da igreja. O nosso imaginário, a nossa vida toda foi formada fora da igreja. Então, às vezes, a gente precisa fundamentar a nossa vida em Deus nessas orações prontas, muito mais do que quem viveu a vida toda dentro da igreja, saiu e está voltando agora. Vocês estão entendendo? Então, é importante nós procurarmos. Procura depois na livraria, não sei se tem livraria na paróquia, mas tem várias, hoje é fácil de encontrar livros que vão te dar uma vida de oração. Eu costumo usar o termo rotina espiritual. Gente, todo mundo aqui acorda e escova os dentes, né? Aquela mulher que deu uma cutucada no esposo agora. Deveria, né? A gente acorda e escova os dentes. Você acorda e fala, preciso ir lá escovar os dentes? A maioria não, você já vai no piloto automático. Depois de escovar os dentes, você já tem o quê? Alguns tomam café, outros tomam água, outros tomam remédio. Por quê? Porque você criou uma rotina. A vida espiritual, nós também precisamos de uma rotina. Nós somos formados, nos atesta São Paulo e vários outros cientistas, corpo, alma e espírito. Então, por que não, se o nosso corpo, a nossa metodologia diária, a gente acorda, vai para a escola, a gente acorda, vai para o trabalho, nós temos isso em nós. Então, por que não o espírito também nós colocarmos uma rotina espiritual na nossa vida, para alimentarmos esse espírito que é uma parte muito importante do nosso ser? Sim. A oração, ela é o canal de todas as graças e bênçãos de Deus na nossa vida. Mas nós ouvimos muitas vezes e nós nos questionamos por que não recebemos aquilo que pedimos. Porque Deus não faz aquilo que eu estou precisando, que eu estou necessitado. Né? A gente tem esse questionamento e muitas pessoas têm, porque às vezes elas rezam, às vezes nós rezamos, mas essa oração ela ainda não está ligada ao céu. Para você conseguir estreitar essa relação com Deus, é necessária essa rotina, é necessário que você caminhe por uma estrada até você se achegar ao coração de Deus e Deus conseguir realizar a obra que você precisa, a obra que você necessita. E esse caminho vai te levar também para entender que nem tudo que nós pedimos é bom. Senão todo mundo ia ganhar na Mega Sena, né, gente? Fala a verdade. Nem tudo que nós pedimos, não que ganhar na Mega Sena não seja bom, vamos continuar pedindo. É porque todo mundo pede, né? Um monte de gente pede. Não pensa. Mas vamos continuar pedindo. Só que se esse dinheiro, quando chegar na sua mão, ele não te levar para o céu, você não vai receber. Porque Deus realiza os milagres e as obras que nós precisamos para ir para o céu. Porque Ele nos criou para a vida eterna, Ele nos criou para a eternidade. Quando nós fomos criados, Ele nos criou para viver eternamente. A morte não estava nos planos. Então agora temos que passar pela morte por causa do pecado original. Deus nos quer na vida eterna, vivendo com Ele na eternidade. Para isso nós precisamos trabalhar o nosso humano, porque nós somos feitos de barro. Então a nossa tendência é sempre voltar para baixo. E a oração faz com que a gente se ligue a Deus, seja puxado para o céu, para o que é eterno. Então nós precisamos da oração, e essa oração é o meio que Deus realiza todas as coisas na nossa vida e realiza diariamente. Nós somos testemunhas de milagres de Deus em todas as nossas áreas, na saúde, em doenças, em situações gravíssimas. Né? Nós temos 3 idosos que moram conosco, agora 4, que a mãe dele veio morar conosco, está hospitalizada hoje. Peço que vocês rezem por ela. Ela está em estado grave no hospital, mas Deus é o Senhor de todas as coisas. Quando ela foi internada, no primeiro dia o médico já me deu praticamente o atestado de óbito dela. Saímos de lá desesperados. O irmão dela procurando em qual cemitério nós iríamos
enterrá-lo. E no outro dia, o respirador estava baixando, o rim voltou a funcionar, o coração parou de precisar de adrenalina para funcionar, e ela está recuperando dia após dia. Se ela vai sair de lá, nós não sabemos, mas o que sabemos é que Deus tem realizado um milagre a cada dia para que nós possamos rezar ainda mais por ela e preparar o nosso coração para a vontade de Deus. Deus faz os milagres diariamente. Nós temos mais 3 idosos que moram conosco, acho que 80, 82 anos e 94 anos. Mora e constantemente, né? Os milagres são diários. Como é importante a oração. Eu fico muito mais tempo com eles enquanto ele está trabalhando, e assim, é visível, e eles rezam 24 horas, a TV lá ligadinha, a água lá para ser abençoada, e eles rezando e Deus fazendo um milagre atrás do outro. Que a gente às vezes não consegue entender, né? Não dá para compreender, assim, as coisas que Deus realiza naquela casa, é impressionante. Então nós temos testemunhos da ação de Deus em coisas mais bobas possíveis. Por exemplo, quando nós morávamos no Embu-Guaçu, eu tenho muito medo de carro, de ônibus, sabe? De velocidade. Quantas e quantas vezes, se você pegar um ônibus desse para ir para Embu-Guaçu, gente, vocês vão lembrar de mim. Porque vocês vão fazer essa oração, né? Eu rezava o anjo da guarda, não contente de rezar pelo meu, eu rezava pelo do motorista, de todos que estavam dentro do ônibus. Então a força era grande, mas era automaticamente o motorista desacelerar. E ele andar de uma maneira de eu não sentir mais medo na mesma hora. Então a oração ela é muito poderosa em questões financeiras, né, Luiz? Milagres de falar assim, estamos ferrados, vamos subir, vamos para Portugal. Vamos para Portugal e fazer um novo ID, um novo CPF. Porque assim, não vamos conseguir. E Deus fazer um milagre. A gente tem a prática de pegar as dívidas, escreve tudo no papel e deixa, tem uma imagem grande de São Padre Pio, que a gente é muito devoto, a gente deixa lá debaixo e fala, Padre Pio. Nos ajuda. É o nosso segredo. É o nosso segredo. A lista vai lá. E, gente, o negócio acontece. Eu não estou falando de R$1.000, de R$2.000, não, gente. A gente já passou por aperto de 50 mil, de 70 mil. E não é por exagerar, não. É porque quando você empreende no Brasil, às vezes acontece coisas que você não espera, né? Do mesmo jeito que vem, né? Vai embora o dinheiro. Então, nós sempre trabalhamos por conta e a coisa acontece. Gente, o dinheiro vem pelas mãos de Nossa Senhora, pela intercessão de Padre Pio. E as coisas acontecem, tá? E por que nós conseguimos? Nós somos bons. Não. Nós não somos bons. É que a misericórdia de Deus imensa. A gente acredita no impossível, em vários aspectos. A misericórdia de Deus, ela é imensa, gente. Ela está sendo derramada. E o que a gente mais experimentou em todos esses anos é que quando Deus realiza um milagre em nós, a graça se espalha. A graça chega a todas as pessoas que estão abertas naquele momento, porque Deus ele não faz uma obra pequena na vida da gente. Quando ele faz e esbanja, transborda, né? É abundante na vida das pessoas. Então, nós merecemos? Não, gente, nós não merecemos. Nós temos muitos defeitos, nós temos muitos pecados. Mas Deus faz, por quê? Porque Deus é amor. E se Ele faz conosco, Ele também vai fazer com você. Ele também vai fazer na sua família. Ele também vai fazer na sua vida. Você só precisa ser perseverante. Você só precisa ser insistente. Você só precisa percorrer o caminho que Ele quer para você. Que muitas vezes é diferente do que Ele quer para a gente. Né? Sim. E também assim, é lógico, tiveram centenas de vezes que nós pedimos e não fomos atendidos, né, gente? Essa é a relação do humano com a divindade. Só que o mais importante, e você pode gravar isso também, é que a palavra de Deus fala que Deus habita no louvor. Se nós estamos vivendo com nada, nós somos gratos. Se nós estamos vivendo com tudo, nós somos gratos. Então a gratidão, ela precisa exalar de dentro de nós, e a gratidão é uma forma de oração. Bom, nós falamos sobre rezar, e agora nós vamos falar sobre orar. Na minha opinião, orar é você acessar ao céu, você acessar o mundo espiritual. E
quando você acessa o mundo espiritual, você começa a experimentar coisas espirituais. Isso daqui, ó, faz assim, ó. Isso aqui é a carne. E nós conseguimos experimentar coisas da carne, lógico. Mas quando nós temos uma vida espiritual, a gente consegue acessar coisas espirituais. E o mundo espiritual, ele existe. Mesmo que você não veja, e a maioria de nós não vemos, Deus deu para você, no momento que você foi concebido, um anjo da guarda. E a Rose falou sobre o ônibus, mas, gente, todos os dias nós podemos experimentar os benefícios de vivermos ao lado do nosso anjo da guarda. Nós todos temos, mas às vezes a gente não usufrui desse grande benefício, que é um ser poderoso que Deus deu para a gente também. Então, a oração, quando a gente fala de orar, até Jesus orou, o próprio Jesus. Se você pega aqui, e nós poderíamos pegar em vários trechos, mas, por exemplo, foi leitura dessa semana aqui na liturgia. Quando Jesus foi escolher os 12 apóstolos, antes ele tinha 72 discípulos, já sabia que aquelas pessoas queriam seguir ele, mas ele foi lá e orou ao Pai, para que o Pai conduzisse e ele escolhesse as pessoas certas, os 12 certos, inclusive Judas, o Iscariotes, que iria trair ele depois. Mas Jesus orava. E o que é orar? Você pegar as suas palavras e você direcioná-las a Deus. Da mesma forma que eu estou falando com vocês agora, da mesma forma que você fala com seu esposo, com seus filhos, com seus amigos, nós podemos conversar com Deus. Isso é orar. É lógico, a palavra de Deus fala também. Quando você quiser orar, vá até o seu quarto, feche sua porta. Você pode ajoelhar ali e rezar, pode. Também é uma forma de oração. Mas você pode orar em todos os momentos. E agora de máscara, eu não gosto de usar máscara, mas de máscara é ótimo, porque ninguém acha que você está louco. Porque às vezes você está andando na rua conversando com Deus, o povo olha e fala, esse daí não tomou o cardenal hoje de manhã. Né? Mas agora com a máscara, você coloca a máscara, você conversa, o povo olha e fala, deve estar cantando uma música, né? Mas orar é essa conversa, você acessar o céu, você experimentar milagres, o poder, o impacto de Deus. Tem um trecho nas Sagradas Escrituras, eu estou falando de trechos, gente, porque se a gente for pegar todos para ler, daqui a pouco ela levanta a plaquinha e a gente não falou tudo. Eu estou até tentando correr aqui com o tempo. Mas tem um trecho na Sagrada Escritura que foi leitura de alguns domingos atrás também, que fala que Abraão pediu para Deus para não destruir Nínive. Acho que foi Abraão, né? Pediu para Deus para não destruir Nínive. E aí ele falou, Senhor, se lá tiver 50 justos, o Senhor não destrói? Aí ele disse, sim. Aí ele foi e encontrou. Senhor, não é querendo assim pedir demais, mas se tiver 45, tudo bem. Ah não, Senhor, mas... E aí ele foi fazendo isso até chegar a 5. Gente, a gente tem que clamar e tem que pedir com insistência. E era um pedido, gente? O que ele estava pedindo? Vocês sabem o que ele estava pedindo? Vocês sabem o que ele estava pedindo para Deus? Para não destruir. Para não destruir a humanidade. Não era? Não destruir aquela cidade. Ele estava implorando para não destruir aquela cidade. A população inteira. Deus estava irado contra aquelas pessoas por causa do pecado. Eu falei Nínive, não tem nada a ver com Nínive, né? É outra cidade. Sodoma e Gomorra. Deus estava irado com aquela cidade. Ele queria destruir o pecado que estava lá. E ele insistiu, acreditando que se tivesse um justo, o Senhor poderia poupá-los. Olha só. E o que você tem pedido para Deus? É tão grave assim? É tão grande assim? Atinge tantas pessoas assim? Imagina só o que Deus não vai fazer na sua vida. Se Deus ouviu, né? Se Deus ouve pequenas coisas, imagina o que Deus não vai fazer na sua vida. Deus realiza milagres e nós precisamos insistir, clamar, pedir. E isso é necessário o quê? A intimidade. Você precisa conhecer o coração de Deus e Deus conhecer o seu. Você deixa Deus se aproximar de você e através da oração, Deus se aproxima do seu coração e você se aproxima do coração de Deus.
Santo Afonso de Ligório, ele fala sobre a conformidade da vontade de Deus. Você se conformar com a vontade de Deus, você viver sob a vontade de Deus. Isso é tão profundo na vida da gente, porque quando você alcança essa graça, que é mediante a oração, a vida deixa de ter problemas. Deixa de ter problemas. Vocês devem ter ouvido inúmeros testemunhos aqui, né? Da graça de Deus, da manifestação da sua bondade. Só que a maior bondade de Deus para conosco é fazer com que a gente viva dentro da vontade dele e aceite a vontade dele, né? Caminhando. Por quê? Porque se eu tenho necessidade de algo e eu acredito que Deus está permitindo, eu estou feliz. Se eu ganho algo e eu acredito que estou dentro da vontade de Deus, eu estou feliz. Se eu tenho saúde e eu estou dentro da vontade de Deus, eu estou feliz. Se a doença me aparece, eu estou dentro da vontade de Deus, eu estou feliz. Às vezes a gente confunde vontade de Deus com vida cômoda, não é isso? Nós devemos ser ativos, fazer a nossa parte. Entretanto, nem sempre quando nós damos um passo e vamos fazer ou querer algo, esse algo acontece. O sofrimento faz parte da vida de nós cristãos. Na Igreja Católica você nunca vai ver uma placa, pare de sofrer, não. Nós carregamos o Cristo e Cristo ressuscitado. Mas para Ele ressuscitar, Ele precisou passar pela cruz. A vida não é fácil, mas pode ser sem tanto sofrimento. Pode ser boa diante da vontade de Deus, dentro da vontade de Deus. Nós precisamos, faz assim, ó, estica aí, seu ombro, alarga aqui, ó, respira fundo, bem fundo, bem profundo e solta pela boca. Esvazia seu pulmão. Sobe de novo, pelo nariz, profundamente, e solta pela boca. Olha, é isso que como cristãos nós devemos caminhar, nós devemos nos portar. Nós somos filhos do Rei. Isso não quer dizer que nós não teremos problemas, mas nós vamos enfrentá-los de peito aberto. Porque nós temos um Deus que é por nós, um Deus que nos ama, um Deus que deu a vida por cada um de nós e que nós vamos com Ele, através das orações que a igreja nos dá, chegar até o objetivo, chegar até o céu, salvar a nossa família, salvar a nossa alma e viver a eternidade louvando e glorificando a Deus. E aí dentro das orações tem a principal de todas as orações. A principal de todas as orações é nós celebrarmos a vida, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E onde nós fazemos isso? Na Santa Missa. Quando nós participamos da Santa Missa, quando nós celebramos a Santa Missa, nós estamos celebrando a vida, a morte e a ressurreição do nosso Deus. A Santa Missa é a oração completa. E se você lembrar das partes da missa, nós celebramos com a comunidade. Quando nós estamos, por exemplo, antes do ato penitencial, nós pedimos perdão a Deus, depois nós glorificamos. Depois nós, quando o padre fala, oremos, aquele momento é o momento de nós apresentarmos as nossas ofertas a Deus. Depois disso, nós temos a celebração da palavra. Fora do tempo pascal, nós rezamos com o Antigo Testamento, com o Novo Testamento, e depois um Evangelho, um Salmo. Dentro do tempo pascal, a primeira leitura também é do Novo Testamento, né? São 50 dias. Então, nós rezamos com a palavra de Deus e depois nós celebramos a transubstanciação. O que é isso? É a mesma coisa, gente. A mesmíssima coisa que aconteceu com o nosso Senhor, só que sem derramamento de sangue. Não adianta nós queremos compreender esses mistérios, porque senão deixaria de ser um mistério. Santo Agostinho nos afirma isso quando ele começa a estudar e a tentar desvendar o mistério da Trindade, um Deus em três. Quando nós conhecemos, deixa de ser mistério. E o que é gostoso de viver o mistério? Algumas pessoas gostam de assistir filmes de mistério, porque aquilo não desvenda, e no final, no final nós saberemos e poderemos compreender. Mas o final vai ser somente na glória. Hoje, cabe a nós experienciarmos, irmos à Santa Missa. Nós somos de origem carismáticas. Hoje, se você vai na nossa igreja, o padre não bate palma. E para nós isso no começo foi muito difícil, porque a gente estava
Mas hoje nós conseguimos compreender que no mistério de Deus e na cruz não tinha ninguém, nem a Virgem Maria, batendo palmas. Nós batemos palmas, comemoramos, sim, no grupo de oração, mas na Santa Missa não. Então a Santa Missa nós vivemos aquilo ali com máxima profundidade, e como é enriquecedor. E é legal porque o meu padre e o padre de vocês, o padre Alessandro, eles são muito amigos, então é quase a mesma linha de raciocínio. Então, graças a Deus, hoje nós procuramos uma paróquia para a gente participar durante muito tempo. Procuramos onde? Carismáticos. E aí a gente chegou na paróquia e o padre reza a missa de costas às vezes. Então, gente, é difícil. Mas vai saber o que Deus tem preparado para nós, é onde a gente alimenta e se abastece. Amém? Amém. Vamos falar agora, porque o tempo está correndo, sobre a vida pessoal, é tudo isso que nós falamos até agora. Sobre a vida conjugal. Eu nasci, Deus me preparou essa mulher linda, maravilhosa. Eu falo isso para ela todo dia, eu sou apaixonado por essa mulher. Dia 3 de janeiro agora a gente faz 19 anos de casados. E como eu sou apaixonado por ela, eu te amo, Neguinho. E tiveram vários momentos que ela estava com algum tipo de dor e eu coloco a mão na cabeça dela e eu rezo. Está com dor em algum lugar, eu vou e rezo. Por quê? Porque nós podemos acessar o céu. Aí fala, ixi, esse daí é aqueles evangélicos malucos. Não, às vezes não tem palavras. Eu vou lá e rezo uma Ave Maria, um Pai Nosso, Santo Anjo. Eu sempre peço. É verdade. Acordo ele, né? Isso já aconteceu várias vezes. Estou lá dormindo, o que aconteceu? É que ele é bem calmo. Se ele estiver cochilando, você chamar ele, já fala. Pronto pra guerra. Me assusta, meu pai. Assim, ó. Aí ele volta. Só um pouquinho exagerado. Eu acordo e ele fala, estou precisando de ajuda. Nós precisamos ter essa liberdade. Nós precisamos acreditar que nós somos um do outro e um para o outro. Então, ele não se importa e eu também não me importo. Então, nós recorremos um ao outro nesse poder que o sacramento nos dá. Nessa autoridade que o sacramento nos dá, de um rezar pelo outro. E nós constantemente fazemos isso. Tem um trecho na Sagrada Escritura que talvez vocês se recordem, é um trecho de Moisés. Moisés, ele entrava num local. Esse local era chamado de Tenda do Encontro. Quando Moisés entrava na Tenda do Encontro, é onde ele ia se comunicar com Deus. Eu e a Rose, do mesmo jeito que vocês, também tem a Tenda do Encontro. A Tenda do Encontro é lá na sua cama. E eu falo a sua cama porque muitos não têm a oportunidade de ter um quarto. Às vezes no nosso quarto tem um filho que está dormindo, tem um berço, etc. Então a sua cama é a tenda do encontro. Olha aí para o seu cônjuge e fala: a tenda do encontro. Gente, antes de fazer amor vocês podem rezar. Depois de fazer amor vocês podem rezar também. Pode fazer. Pode falar. Porque o ato conjugal, gente, é o ápice do relacionamento. Vocês sabiam que quando nós nos casamos, o casamento só é consumado depois do ato sexual? Isso é muito importante. Nós ouvimos falar sobre sexo de uma maneira distorcida lá fora. E muito vulgarizado. E muito vulgarizado. E o sexo é onde Deus se manifesta. A liturgia do casamento acontece no ato sexual. Então quando você quiser convidar de uma forma mais católica, você fala, eu estava a fim de fazer liturgia hoje. Vamos celebrar hoje o nosso casamento? Vocês acham que não? Mas é assim mesmo. Vamos celebrar a liturgia. O sacramento do matrimônio é maravilhoso, é santo, e você consegue a manifestação de Deus consegue acontecer dentro da nossa relação, dentro dessa amizade. Porque deixa de ser só carne. Você traz o espiritual, você traz Deus para o meio do seu casamento. E aí pode ser 5, 10, 15, 20, 30, 50 anos. Sempre vai se renovar. Não vai virar monotonia, você não vai
atuar, porque Deus está ali renovando todas as coisas. Esquece o que o mundo lá fora fala sobre relacionamento. Isso é mentira. Eles enganam a gente, eles tiram de nós o que nós temos de mais sagrado dentro do casal. E mesmo porque o demônio veio para roubar, matar e destruir. E o ponto fundamental é a família. E a gente tem visto isso, né? E começa na relação do homem e da mulher. Não existe família se o homem e a mulher não estão em comunhão. E o sexo é o que gera comunhão nessa família, nesse casamento. Essa união, essa intimidade, onde a gente pode se olhar, onde a gente pode se falar. É aí que Deus manifesta o seu poder na vida do casal. Você se doando, tanto a mulher quanto o homem. Nem sempre é uma decisão assim, nem sempre é uma expressão natural. Às vezes é difícil na relação do casal. Muitas vezes é difícil você se dobrar, você aceitar a decisão do outro, o temperamento do outro. Você está ali para apoiar, para caminhar junto, independente de como ele age, independente de como ele vê o mundo, independente de como ele está passando por aquela situação. É difícil, não é fácil, não digo que é fácil, mas é possível e eu preciso fazer isso, porque é essa união, é essa doação que fortalece o casal. Né? Hoje nós ouvimos, não quero, não é do meu jeito, eu separo, né? Não tá legal, não estou gostando, eu procuro outra. Não faz o que eu quero, eu vou embora. Hoje é igual trocar de roupa, você troca de esposa, de marido, né? E fora, às vezes não tem coragem de deixar o casal, a família, mas vive como se fosse solteiro, vive como se fosse separado, vive com outras pessoas. E isso é o pior pecado que você pode trazer para a sua vida e para a vida da sua família. Você impede a ação de Deus. E depois você vai lá pedir, recorrer ao Senhor, e você não vai alcançar, porque Deus está te castigando? Não, porque você está fechado. O pecado fecha o nosso coração. O pecado fecha, trava os nossos olhos. E eu queria falar, antes dele finalizar, exatamente sobre isso. Muitas vezes nós fazemos tudo bonitinho nas nossas orações, mas nós estamos cheios de pecado, cheios de mácula, cheios de mancha, cheios de informações que nós recebemos muitas vezes até de fora. É pelo celular, é pela televisão, é pelo que nós buscamos ler. E isso vai enchendo o nosso coração, nos afastando da vontade de Deus. E o pecado nos tira da presença de Deus. Por mais que eu tente rezar, não produz frutos em mim, Deus não consegue agir em mim, porque o pecado está aqui, nos separando de Deus. Então, a primeira coisa que eu convido vocês a fazer é fazer um exame de consciência. Se confessar, lavar a sua alma, porque eu passo por isso constantemente. Tem hora que vai chegando assim, eu falo, eu preciso me confessar, porque eu já não consigo mais rezar, eu já não consigo mais sentir a presença de Deus, eu já não consigo mais me aproximar do sagrado. Eu vou à missa e parece que eu não consigo vivenciar aquele momento. E aí eu sei que eu preciso voltar ao confessionário, me arrepender dos meus pecados e pedir a misericórdia de Deus. E como é gostoso quando você vai até o confessionário, não precisa ser o mesmo pecado toda vez. Lá em casa a gente tem a prática de se confessar pelo menos de 10 em 10 dias, 3 vezes por mês. Fala, nossa, exagero isso, Junão. Depende da necessidade de cada um. Quando você entende que é pecado mortal e que ele te afasta de Deus, do céu, da vontade divina, a gente começa a se apropriar melhor. E aí, para você saber o que é pecado mortal, você pode estudar depois os 10 mandamentos, que está dentro da palavra de Deus, tanto na Sagrada Escritura, quanto na tradição da igreja, quanto no magistério. Mas nós não poderíamos terminar também, porque já deixar de falar que nós somos, mais do que tudo, espelhos, meus irmãos. Nós somos espelhos daquelas crianças que nós colocamos em casa, e mesmo que os seus filhos já sejam adultos. E devo, mesmo correndo com o tempo, dizer, minha mãe sempre mandou eu ir para a missa, mas quando eu era pequeno e jovem, mas nunca foi, não dava o exemplo de testemunho. Depois que eu entrei para a igreja, minha mãe virou barata de sacristia. Ela era o padre e depois ela na paróquia que ela participava. Então,
mas ela começou a dar o exemplo. Lá em casa, nós precisamos, lá em casa da minha e lá em casa na sua, nós precisamos todos dar o exemplo para os nossos filhos, participando da oração principal, que é a Santa Missa, e se for possível juntos, e depois dando exemplo e testemunho de orações. Não estou falando para você, comece hoje a rezar o terço em família. Se você não rezar, não tem... Gente, é colocar muito o boi na frente da carroça. Comece com coisas simples. Comece fazendo crie hábitos novos. Lembra da rotina espiritual? Hábitos novos. Muito melhor do que você impor é você arrastar pelo testemunho. Coisas simples que nós fazemos em casa. Nós rezamos antes de comer. Coisas simples. Quer falar? Coisas que entram na nossa rotina, sabe? Mas que precisou de uma decisão nossa. Vai precisar de uma decisão sua. Vai precisar de um plano seu. De uma estratégia dentro da sua rotina. Mas é necessário. Por quê? Eu não sei, todo mundo aqui tem filhos? Quem que tem filhos? Levanta a mão. Glória a Deus. Mesmo que eles estejam casados. Eles vão em algum momento olhar para vocês e enxergar isso. Sempre olha, né? O que é mais gostoso é você fazer e ele olhar e ele querer fazer com você. E não você impor para que ele faça junto com você, mas você fazer e ele querer fazer com você. Então a gente começou a criar o hábito de rezar nas refeições. Então não tem uma frase que é legal. Às vezes a gente já está lá batendo papo, comendo, sentando, botando a comida, aí ele fala, vocês estão comendo como pagão ou vocês estão comendo como cristão? Aí todo mundo, opa. Aí já faz a oração e já reza, se lembra, se alguém esqueceu, né? Já está ali no pronto. Outra coisa que a gente faz, as nossas orações, na hora de dormir, todas as vezes, eu faço as minhas orações pessoais, né? Que eu repito todas as noites lá para as meninas. Então eu faço o sinal da cruz, repito uma oração, e elas, a Tereza é tão bonitinha, todas elas fizeram isso, né? Que passaram pelo mesmo processo. Quando eu faço o sinal da cruz nelas e faço a oração, Deus te abençoe, te guarde, aí elas põem a mãozinha também assim na minha testa. Sem nem saber falar, elas vão e me abençoam também. É muito bonito você ver, porque eles repetem aquilo que você faz. A gente, todos os dias de manhã, quando acorda, dá bom dia, Jesus. Aí a Tereza já sai procurando a cruz. Cadê a cruz? Bom dia, Jesus. Então isso é muito gostoso, mas precisa de uma decisão sua. E é um passo de cada vez. E aí todas elas já estão acostumadas a essa rotina. Então já faz parte do dia a dia, né? E para a formação do imaginário da criança, do jovem, do adolescente, ainda mais, gente, desde final de outubro do ano passado, eu precisei voltar para a sala de aula, né? Então, nossos empreendimentos não resistiram à pandemia e eu voltei a dar aula. Como que as coisas estão completamente perdidas? Eu dou aula para o ensino médio, é dureza, é triste. Então, nós precisamos fazer a nossa parte de pais, de dar o exemplo, o testemunho. Quando a gente entra dentro do carro, a gente procura rezar orações prontas. Então a gente reza o Santo, 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 a gente reza a Ave Maria, a gente reza o Pai Nosso, a gente vai colocando às vezes algumas orações que elas não conhecem até elas conhecerem. A gente passa na frente de uma igreja, a gente faz orações ou a gente pede pelo menos a intercessão daquele santo padroeiro, né? Eu conheço as igrejas, mas se você não conhece, faz o sinal da cruz. É bom a gente incentivar, porque o imaginário das nossas crianças que eu digo de todas as idades, são formadas pelas telas, pela televisão, e como é importante nós também inserirmos coisas boas, santas, católicas para elas. É muito gostoso, porque começa a fazer parte do dia a dia. Então as orações, muitas vezes, gente grande não sabe, as pequenas já sabem fazer. Então, quando a gente passa nas igrejas, até virou uma brincadeira, né? Que a gente pede a intercessão do santo padroeiro daquela paróquia. Daí a pouco começa a briga, quem vai falar o santo primeiro? Aí começa, Santo Filomena, Santo Teodardo, rogai por nós. Aí elas começam uma a falar mais rápido que a outra, até a Tereza que não fala ainda começa não sei quem que ela está falando rápido, ela está participando também. E aí acaba virando uma brincadeira, porque criou-se um hábito, né? Criou uma rotina. Então entrou no carro, o que faz? Tanto que a minha mãe, quanto a mãe dele, qualquer pessoa que entra no carro para andar, entrou no carro, ela já fala, vai rezar hoje. Porque já acostumou, já entrou na rotina, né? E
aí já faz E elas mesmas puxam a oração. Então é importante a gente fazer isso. Outra coisa, gente, para nós católicos é importante, para finalizar, colocar os quadros, imagens. Aquilo ali não é para a gente adorar, vocês sabem disso. É algo que vai nos remeter a Deus. A cruz é importante. Se você não tem uma cruz em casa, compra uma cruz, coloca uma cruz, é o sinal da nossa salvação. É importante você orientar os filhos para eles olharem, ver o altarzinho lá. Mesmo que você não se ajoelhe para rezar no altar, tem um altarzinho. Depois no outro quarto tem um ícone lá de Nossa Senhora. Isso aí vai criando esse imaginário positivo para o bem, para Deus, para o céu. Amém? Amém? Vamos ficar em pé então um instante. Pode abraçar aí o seu cônjuge. E aí eu convido você vai ficar de frente para ela, para ele. Você vai colocar uma mão no coração, coloca aí uma mão no coração, coloca a outra mão na testa, pode fechar os seus olhos. Pode ser a mão direita na testa, faz o sinal da cruz nela, nele, e diga, repita assim comigo: Senhor Jesus, eu peço, abençoa. Aí fala o nome dela, dele, que ela seja, Senhor, fiel a Ti, acesse o céu, experimente diariamente o batismo no Espírito Santo. Deus, em nome de Jesus, eu peço, fortalecei o nosso relacionamento. Fortalecei, Senhor, com o Teu Espírito Santo, o corpo, a alma e o Espírito. Fazei, Senhor, com que o nosso casamento seja restituído diariamente e que tenhamos força, coragem e fé para fazer as mudanças necessárias e inspirar nossos filhos e as pessoas que se inspiram em nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Dá um selinho agora. E é muito importante, só mais uma coisa: você precisa se aproximar de Deus. Não espere que Ele se aproxime. Não espere que Ele reze. Você reza. Você se aproxima de Deus. E aí você consegue rezar Ele. Porque muitas vezes nós jogamos a responsabilidade para o outro. Ah, mas ela não quer, eu chamo para ela para rezar, mas ela não reza. Eu fico sempre jogando a responsabilidade para o outro. Então assuma a responsabilidade da sua vida, da sua família, da sua fé. Seja você o responsável pela mudança. E aí o outro vai ser contagiado por você, vai ser inspirado por você e juntos vocês vão acessar o céu. Amém? Deus Cris, André, obrigado pelo convite. Obrigado, irmãos, pelo convite. É um prazer a gente estar aqui. Vamos cantar então para a gente finalizar?